Estamos de volta com mais uma aula do curso Enem do Essência Educacional. Essa é a aula de número 5, onde trataremos de coronelismo e as revoltas sociais da Primeira República. Vamos lá? O coronelismo é um fenômeno que deve ser entendido fora da esfera militar. O coronel que aparece em muitas obras literárias, como a de Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, não é um coronel da mais alta hierarquia militar, é o grande proprietário de terra. Ué, mas da onde que vem esse título então? Vocês vão ter que lembrar lá da aula de Império, quando nós comentamos da criação da Guarda Nacional, um conjunto de homens bons, da elite imperial, da elite agrária, elite latifundiária, que recebeu uma série de insígnias e que deveria proteger a nação no caso da guerra. E nós vimos muito bem que na Guerra do Paraguai não foi bem isso que aconteceu. Pois bem, esse título de coronel, dado aos grandes proprietários rurais, foi sendo passado ao longo do período imperial e até na República, de pai para filho, para os netos, para os bisnetos, de forma que no início da República nós temos aí os grandes coronéis, proprietários de terra, que criaram um círculo de dependência, uma rede de apadrinhados e que vai manipular as eleições. Vamos ver como que isso acontecia? Uma das imagens que vocês estão observando é a imagem de uma mulher que representa a República, você tem um homem e que está puxando um burro. Está claro que é a ideia do coronel puxando o eleitor. O nome dado para isso na época era o voto de cabresto. Segundo Paulo, os coronéis tinham um amplo curral eleitoral e conseguiam manipular as eleições, favorecendo o candidato que melhor atingiria os seus interesses pessoais e regionais. Ok? Na segunda charge, o que você percebe? O título, as próximas eleições, você tem um caixão, você tem um morto ali, né, uma caveira, um esqueleto, se levantando e oferecendo um título de eleitor para um transeunte, né, uma pessoa, um homem que está circulando para ir votar. O que isso significa? Fraude eleitoral. Era muito comum os eleitores utilizarem títulos eleitorais de outros eleitores já mortos. Não existia um controle sobre isso, de forma que você vai ter a manipulação na contagem final dos votos. O que vai medir ou impedir essa manipulação? Naquele momento, pessoal da Primeira República, só um outro coronel. O Estado republicano não atuava nessas esferas das oligarquias, principalmente as oligarquias do Nordeste. Então, é o mandonismo local. Um outro conceito que aparece é o conceito de clientelismo. Vamos ver como isso já apareceu no Enem? Essa é uma questão do Enem de 2011 e extrai um trecho de uma obra chamada Coronelismo, Enxada e Voto. Ela começa assim: completamente analfabeto ou quase sem assistência médica, não lendo jornais nem revistas, nas quais se limita a ver figuras, o trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem um patrão na conta do benfeitor. No plano político, ele luta com o coronel e pelo coronel. Aí estão os votos de cabresto, que resultam em grande parte da nossa organização econômica rural. Então, esse é o trecho do historiador. Vamos agora para o enunciado. É onde o elaborador da questão vai mostrar o que ele quer de você, candidato. É a comanda da questão. Começa assim: o coronelismo, fenômeno político da Primeira República, 1889 a 1930, tinha como uma das suas principais características o controle do voto, o que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Nesse período, essa prática estava vinculada a uma estrutura social e vem a sequência de alternativas. Vejam que na comanda da questão, o elaborador já localiza você, candidato, qual o período da história, coloca aí alguns conceitos que te ajudam a lembrar, seja ele a ideia da manipulação do voto, da influência do grande proprietário rural. Mas a pergunta quer saber como era a estrutura social.
Então a gente vai se ater a isso. Como era a estrutura social na Primeira República, quando esse fenômeno do coronelismo foi mais evidente. Alternativa A era uma estrutura social igualitária, com nível satisfatório de distribuição de renda. Ora, nós vimos no texto que inicia essa questão que o seu autor diz que o eleitor é um analfabeto, é um trabalhador rural. Então, não existe uma distribuição de renda igualitária. Nós não estamos falando de uma sociedade igualitária no Brasil na Primeira República. Será que é uma estrutura social estagnada, com uma relativa harmonia entre as classes? Se o voto está sendo manipulado, controlado, induzido por alguém com poder político maior, então nós não temos uma estrutura social em relativa harmonia, nós temos uma estrutura social de exploração. Alternativa C, uma estrutura social tradicional, com a manutenção da escravidão nos engenhos de forma produtiva típica. Veja bem, a estrutura social tradicional pode enganar num primeiro momento. Você pensa um grande proprietário de terra e pessoas que trabalham para ele. Só que nessa questão está com uma informação que é errônea, manutenção da escravidão. Não existiam mais escravos no Brasil, oficialmente falando, desde 1888. Claro que esses trabalhadores rurais não tinham uma vida boa, uma vida digna, mas não existia a instituição da escravidão. Então, eliminamos a alternativa C. A alternativa D está dizendo que é uma estrutura social ditatorial, perturbada por um constante clima de opressão mantido pelo exército e polícia. Exploração e opressão das camadas pobres, das camadas da periferia, seja ela na cidade ou as populações rurais, existiam, mas o regime republicano nesse período não era uma ditadura. Alternativa D, não tínhamos uma estrutura social ditatorial. Apesar de termos uma república oligárquica com alternância de poder das elites, não era uma ditadura. As eleições aconteciam a cada 4 anos. O voto era direto, era aberto e o homem maior de 21 anos poderia votar e escolher o seu candidato desde que fosse alfabetizado. Alternativa E, estrutura social agrária. Sobrou essa, né? Marcada pela concentração da terra e do poder político local e regional. Nós temos, então, na alternativa E, a manutenção de uma estrutura social agrária que já existia no Império, que já existia no período colonial e que se reproduz no período republicano. Ok? É isso aí, pessoal. Façam os exercícios da plataforma e acompanhe a próxima aula, na qual abordaremos as revoltas sociais na Primeira República. Canudos, revolta da vacina e revolta da chibata. Até mais!